o candidato Luís Ricardo, que era um candidato que tinha o 9º ano e que fez um portfólio lindíssimo, encadernado e tudo, encadernado a cor, mas muito bem organizado. E este candidato para nós é especial, porque este candidato deixou, no final do seu portfólio, deixou muitas páginas em branco. Porque como o portfólio estava encadernado e ele depois não podia ir acrescentando mais páginas e sabia que o final daquele processo era o início de muita coisa, porque ele era ainda jovem, então deixou muitas páginas em branco no final. E eu sei que ele as tem preenchido. Porquê? Porque este candidato, o seu projeto de vida, ele é agente da PSP aqui em Évora. O seu projeto de vida era fazer uma licenciatura que já concluiu aqui na Universidade de Évora e, posteriormente, na altura, ele pretendia apenas fazer a licenciatura, está nesta altura a fazer mestrado aqui na nossa casa, na nossa universidade. E à medida que vai subindo de graus, ele vai preenchendo as páginas do seu portfólio. Luís Ricardo, sim. Luís Ricardo é meu primo, e portanto por isso também tenho acompanhado, e porque infelizmente dos mais de 600 candidatos que certificámos, tanto quanto eu sei e tenho procurado saber, foi o único que prosseguiu para o ensino superior. Ele está nesta altura a fazer mestrado, penso que é em Relações Internacionais, penso que é nessa área que ele está a fazer, mas posso partilhar convosco o contacto. Ele esteve a trabalhar, gostaria de ter trazido a ele, mas ele esteve a trabalhar durante o período da Páscoa, de forma que ele está a descansar, mas é uma pessoa interessante, porque é um exemplo, é o que nós gostaríamos que todos tivessem prosseguido. E o portfólio dele é também muito interessante, sobretudo pelo número de páginas. Quando vi tantas páginas, nós aconselhávamos a que deixassem as páginas em branco, porque precisamente para sinalizar que aquilo não era o fim, era o início. Ele deixou muitas páginas e explicou que pretendia ainda fazer muita coisa. Portanto, daí o ter deixado muitas páginas no seu portfólio. No nosso centro, portanto, no nosso ASCEP, as etapas, o percurso é este. Agora, esta metodologia é uma metodologia que varia de centro para centro. Nós começamos por fazer a apresentação do processo de RICC. O candidato, quando vai fazer um processo, já sabe ao que vai, porque, enfim, durante o diagnóstico e a orientação, tudo lhe foi explicado. No entanto, nós gostamos de clarificar logo nas primeiras sessões, novamente, o que é um processo de RICC. Fazemos a explicitação das diferentes metodologias de trabalho. Portanto, explicamos como é que o candidato vai trabalhar, como é que nós vamos trabalhar com ele, e depois pedimos-lhe uma construção de uma pequena autobiografia. Para quê? Para que, a partir daquela autobiografia, que é uma pequena autobiografia, possamos, nós próprios, equipa, ficar a conhecer melhor o candidato, para depois o podermos orientar. Esta autobiografia não é ingênua. Digamos que não lhe pedimos assim simplesmente que faça uma autobiografia. Temos um guião para a elaboração dessa autobiografia, e é a partir desse guião que o candidato vai fazer a autobiografia, e esse guião, por sua vez, está já a direcioná-lo para alguns aspectos importantes do referencial. Só depois desta primeira autobiografia feita é que o técnico, o TORFSE e os formadores
vão passar à apresentação e à descodificação do referencial de competências-chave. Porquê? O referencial de competências-chave é um instrumento complexo e, inicialmente, quando começámos, costumávamos fazer logo a apresentação do referencial de competências-chave. Na sessão seguinte, o grupo estava reduzido a metade. Isto é, as pessoas ficavam de tal maneira apavoradas com o referencial que desistiam. Então decidimos que se calhar seria melhor conseguirmos captá-los através da redação da autobiografia. E como a autobiografia é já um bocadinho direcionada para o referencial, eles, sem saberem, estão já a tocar em aspectos do referencial. E depois, quando ele lhes é apresentado, já está mais digerido e, portanto, eles concluem que, afinal, algumas das competências que lhes são exigidas, eles até têm e mantêm-se no duro. Mas pronto, há centros que optam por fazer primeiro a apresentação, descodificação do referencial e, posteriormente, a autobiografia. E depois, a partir daí, entram os vários formadores. Estão, normalmente, cada formador de cada área está normalmente 6 sessões, porque o referencial está organizado por áreas, portanto, não funciona com disciplinas, são áreas. São áreas, os saberes estão organizados em áreas, por sua vez, essas áreas estão divididas em núcleos geradores, portanto, é uma terminologia complexa, à qual vos quis poupar. Se estiverem interessados, teremos todo o prazer em receber-vos e em aprofundar esta temática, mas achei que seria desnecessário estar a aprofundar o tema. Portanto, fazemos então a apresentação ou descodificação, a partir daí passamos à construção do portfólio, isto é, já com os referenciais, o candidato já sabendo o que lhe é exigido, o que ele vai fazer é encontrar pontos de contacto entre as suas competências, as aprendizagens que realizou e aquilo que lhe vai ser exigido. À medida que se vai construindo o portfólio, vai-se fazendo um balanço de competências. O candidato vai comparando as suas experiências, as suas competências com as competências que estão no referencial. E, portanto, o portfólio é um documento que está sempre inacabado. Ele vai sendo alvo de reestruturação, a equipa vai fazendo sugestões ao candidato e, mesmo depois dele ser considerado, ser dado por terminado, mesmo depois da certificação das competências, nós apelamos sempre a que aquele documento vá sendo construído, vá acompanhando o candidato ao longo da sua vida. No final, é feito o confronto do portfólio com o referencial. Porquê? Porque passamos da fase do reconhecimento de competências para a fase da validação de competências. Isto é, o candidato reconheceu que tinha determinadas competências, evidenciou essas competências no portfólio e agora o candidato por um lado, a equipa por outro lado, e aqui há também uma diferença relativamente aos centros de novas oportunidades. Nos centros de novas oportunidades era só a equipa que fazia a validação, portanto havia só heteroavaliação. Nos centros para a qualificação e o ensino profissional há autoavaliação, o candidato faz a sua própria avaliação e ela tem um peso, 20%, e há a heteroavaliação, que é a equipa do centro que faz a validação das competências. E aqui, o que é que pode acontecer? O candidato e a equipa fazem uma sessão de validação de competências, isto é, com o portfólio na mão, com o referencial que já conhecemos e com umas grelhas muito complexas também, umas grelhas Excel também muito complexas, vamos
identificar claramente quais são as competências que o candidato tem, em que página do portfólio é que elas estão evidenciadas e como é que elas estão evidenciadas. E, portanto, isso é a validação de competências. Atualmente, esta é também uma diferença, atualmente a validação de competências é pontuada. Portanto, a equipa atribui uma pontuação às competências que identifica. E ou o candidato obtém a pontuação necessária para passar à etapa seguinte, a certificação de competências, ou ele não consegue validar todas as competências necessárias para passar à etapa seguinte e pode ainda ter 50 horas de formação. Após essas 50 horas de formação, há nova sessão de validação e espera-se, nós estamos nesta fase, portanto estamos a trabalhar há um ano, temos cerca de 40 candidatos em processo, estamos na fase da validação de competências. E, portanto, o alerta que eu faço à minha equipa é o seguinte: as pessoas andam lá há um ano e, portanto, eu penso que nesta altura não foi ainda feita nenhuma sessão de validação, mas a equipa, os formadores, à medida que vão lendo os portfólios que estão a ser construídos, vão logo identificando e anotando as competências que estão a identificar, porque seria muito aborrecido que, ao final de um ano, chegássemos à conclusão que aquele candidato não tem condições para validar as competências, porque isso implicaria, ao fim de um ano de trabalho, ter de ir para outra oferta. Portanto, o apelo que eu lanço, no caso de algum de vós vir a trabalhar nesta área, é de que não é fácil captar os adultos e, uma vez que os conseguimos captar, temos de ter muito cuidado, uma sensibilidade muito especial, porque muitos deles já tiveram um percurso atribulado que não resultou. Se têm uma segunda oportunidade que também não resulta, o impacto pode ser terrível. Portanto, partindo então do momento em que o candidato tem validadas as competências necessárias para passar à certificação, passamos ao passo seguinte, que é a certificação de competências. Nos Centros de Novas Oportunidades existia o júri, a sessão de júri de certificação de competências, isto é, o candidato elaborava o seu portfólio, o portfólio estava concluído, existia uma figura que era a figura do avaliador externo, o portfólio era enviado para o avaliador externo, que lia, que no fundo dizia que a validação que tinha sido feita pela equipa estava bem feita, que ele concordava, ou que não, que havia aspectos a melhorar e o portfólio voltava para as equipas e voltava para o candidato para ser melhorado. E depois havia uma sessão formal, que era aberta ao público. No nosso caso era bastante formal e acho que deveria ser formal, sim, porque era um momento marcante, público. E o que o candidato fazia era, oralmente, defendia o seu portfólio, isto é, tinha um diálogo com a equipa e com o avaliador externo, onde ele mostrava que, efetivamente, detinha as competências que estavam naquele portfólio. Esta é, assim, se calhar, a grande mudança nos centros para a qualificação e o ensino profissional. A certificação de competências é feita através de uma prova. Portanto, os candidatos vão realizar uma prova. Uma prova que pode ser escrita, oral, prática ou mista. Estamos, nesta altura, a trabalhar na elaboração da prova. Há orientações da agência. Portanto, será uma prova por área de competência. Terá uma duração máxima de 90 minutos e terá de abordar todos os núcleos geradores, portanto, todas as temáticas que fazem parte do referencial. Qual é o perigo? Este é um processo não escolarizado.
Portanto, pretende-se que seja um processo não escolarizado. Se é um processo não escolarizado, porque essencialmente ele valida e certifica aprendizagens que foram feitas fora da escola, não fará muito sentido se esta prova for um exame, se tiver características que se assemelhem a um exame. Então, o nosso esforço está todo direcionado para a elaboração de uma prova que cumpra os requisitos das orientações que foram enviadas pela agência, mas que vá ao encontro, também ela, ao encontro da experiência de vida do candidato, ao encontro das competências que o candidato evidenciou e que validou. Portanto, o nosso grande desafio, e se alguém quiser contribuir, se nos quiser ajudar, não foi, tanto quanto sei, não foi feita ainda nenhuma prova a nível nacional. Eu lancei o desafio à minha equipa de sermos o primeiro ou dos primeiros centros a certificar agora pela nova modalidade. Temos matéria-prima, temos candidatos muito bons e que estão prontos, quase prontos para isso. Estamos agora no desafio da prova, até porque sabemos que provavelmente a primeira prova a sair servirá de modelo para muitas outras. Portanto, é uma responsabilidade grande que temos, um desafio simultaneamente. Ainda hoje estivemos a debater. Portanto, as linhas gerais, os princípios estão lá. Sabemos que a prova tem de cumprir os requisitos, mas tem de ir ao encontro da experiência de vida, das competências que os candidatos evidenciaram que têm e que nós validamos. Isto porquê? Porque a prova não pode ser repetida, portanto, só se pode fazer uma prova. Essa prova é cotada, é pontuada e o candidato também não pode reprovar, porque se reprova nessa prova não tem outra oportunidade, portanto não há exame de recurso, não há outra oportunidade. Eu nem quero imaginar o que seria a frustração que seria, portanto, no fim das competências estarem evidenciadas, estarem validadas, a prova correr mal, e por outro lado, porque este não é um processo escolarizado, portanto, esta prova não pode ter nada a ver com um exame ou com um teste que é feito na escola. Portanto, terá de ter características muito especiais. Se alguém se quiser juntar a nós no desafio de tentar elaborar, todas as propostas são bem-vindas e a ajuda também, porque este é um dos constrangimentos, sentimos um bocadinho sozinhos. Portanto, isto é novamente aqui o percurso, o fluxograma das ações que desenvolvemos, mas que penso que não será pertinente. Queria apenas fazer um balanço deste primeiro ano de atividade. Nós iniciámos a atividade em 2014, há cerca de um ano. Constrangimentos, a falta de recursos humanos. Portanto, a equipa está reduzida. No nosso caso, éramos uma equipa de professores que estava 100% a tempo inteiro no centro. Agora não, temos turmas, temos aulas, estamos divididas. Eu, por exemplo, tenho este ano 2 turmas de 12º ano e ando assim a dividir-me, a correr entre o centro, as turmas, as aulas, a preparação para o exame, as reuniões de avaliação, e, portanto, não me permite concentrar no trabalho como me concentrava quando estava a tempo inteiro no centro. Por outro lado, não temos, ou melhor, temos apenas um técnico externo. Os técnicos externos à escola eram uma mais-valia enorme, porque nós somos professores e apesar de estarmos já muito abertos a estas novas modalidades, não foi fácil desvincularmos um bocadinho da visão escolar. E quando vêm os técnicos externos é importante porque é uma visão diferente, é uma formação diferente, portanto era uma enorme mais-valia. Por outro lado, os Centros de Novas Oportunidades eram financiados, os SCEP não são
não são financiados, até ao momento, parece que vão ser, mas não são. Depois temos o contexto social e económico que também não favorece, sobretudo os adultos estão desmotivados. Não é fácil captá-los quando eles têm tantas outras dificuldades e problemáticas, não é fácil captá-los para estes percursos. Dificuldades na assimilação da nova identidade do SCEP. Temos alguma dificuldade na articulação com o SPO. Acabámos por dividir as turmas, ok, vocês ficam com o nono ano, nós ficamos com o 11º. Quer dizer, não queremos atropelar-nos. Entretanto, também o Serviço de Orientação e Psicologia não tem mãos a medir e, portanto, também não temos o tempo necessário para reunirmos, para planificarmos a nossa atividade conjunta como gostaríamos. Outra dificuldade é a falta de respostas formativas para determinados públicos, isto é, há necessidades, nomeadamente os jovens adultos, que são bastante jovens para fazerem um processo de reconhecimento de competências, precisavam, se calhar, de um curso de educação e formação de adultos de nível básico que não existe. Há jovens que precisavam de cursos de aprendizagem que também não existem, portanto, esse é outro constrangimento. Há, no entanto, mais-valias. A estabilidade do conhecimento da equipa, que é uma mais-valia. Nós conseguimos começar muito cedo porque tínhamos uma base e porque a escola nos disponibilizou meios para começarmos a trabalhar logo em abril de 2014, o que não aconteceu noutras escolas. A articulação com o SPO tem sido também uma mais-valia, não tem sido fácil, mas tem sido uma mais-valia porque podemos sempre partilhar técnicas de orientação, portanto podemos discutir aspectos importantes, e o trabalho em rede, as parcerias que temos estado a retomar, que têm sido bastante importantes, porque nos permitem rentabilizar esforços, recursos e chegar mais facilmente à população. Portanto, estas são assim os constrangimentos e as mais-valias que eu mais valorizei. Não tenho aqui, mas se calhar seria importante dizer que sentimos a falta do apoio que tínhamos na iniciativa Novas Oportunidades, que foi, sem dúvida, uma bandeira política, portanto, tinha visibilidade, as pessoas sabiam que existia, sentíamos muito acompanhados, quer aqui em termos da antiga direção regional, quer mesmo pela ANQ, Agência Nacional para a Qualificação. Agora sentimos um bocadinho sozinhos, um bocadinho desamparados, é verdade. Eu costumo dizer à equipa, quer dizer, estamos desamparados. Por outro lado, como estamos desamparados, temos liberdade para pensar e para fazermos como, cumprindo as normas. A questão hoje é, o candidato, quando está a fazer a prova, pode ou não ter consigo o seu portfólio. Era a discussão, tínhamos hoje essa discussão. E eu pessoalmente disse assim, nas orientações não diz que não pode. Eu penso que fará todo o sentido que o candidato tenha o seu portfólio, que foi construído por si, não é um portfólio que ele comprou em qualquer lado. Temos a certeza que foi ele que o construiu. Se isto não é um processo escolarizado, e até nos processos escolarizados é possível fazer um teste com consulta. Portanto, se a agência não diz, não está na orientação, podemos. Fica ao nosso critério, portanto, estarmos desamparados dá-nos também alguma liberdade de ação. Mas confesso que sentimos um bocadinho esse desamparo, somos nós bastante experientes, portanto, imagino equipas menos experientes e, portanto, que não tenham a segurança que nós temos e a nossa experiência. Penso que estará a ser difícil, penso que eu não sei, esta é a minha visão. Acho que exagerei, que me alonguei. Acho que me alonguei. Dúvidas, questões? Forma alguma. Já conheciam, tinham alguma ideia de que era um centro para a qualificação e o ensino profissional ou não?
Não. Nunca ambicionaram trabalhar num centro para a qualificação e no ensino profissional. Foi essa a pergunta. Ou se conheciam? Se conheciam, primeiro. Portanto, se não conheciam, provavelmente não ambicionaram. O que é que vos parece, se não conheciam, o que é que vos parece tudo isto? Diferente, difícil, fácil, desafiante, nem por isso. Não, eu conheço este centro devido a uma colega minha que está num agora. E ela deixou cadeiras para trás no 12º ano, e então optou por estudar à noite para concluir o 12º ano. Pronto, e ela já me falou do portfólio, que está a fazer ao longo do seu processo. Está a fazer através de um processo de RBCC. Sim, e conheço muito pouco, não é? Porque ela já vai falando como está a correr ou não. Ela, pronto, fala positivamente. Diz que vai se acabar este ano. Por isso está feliz, não é? A menina está contente, de alguma forma. Nós, por exemplo, no nosso caso, preferimos encaminhar para o curso de Educação e Formação de Adultos, porque temos essa oferta no agrupamento, tendo em conta que há de ser alguém jovem, não é? Preferimos essa oferta de Educação e Formação de Adultos. Não sei se é que a sua colega está a fazer, mas portanto, aí também fazem um portfólio. E qual é a vossa opinião acerca da valorização das aprendizagens não formais? Concordam? Não concordam? Acham que devem ser valorizadas? Podem ou devem ser equiparadas às escolares? Ou não? Eu penso que podem, mas acho que deriva um bocado da idade da pessoa. Eu, por exemplo, indo para para o RBCC, acho que não tenho lógica nenhuma, porque eu acho que não tenho experiência de vida que deveria ter para fazer. Agora, maiores de 18 anos, um miúdo de 18 anos e fazer isso, acho que não tem qualquer tipo de lógica. É difícil. Com 18 anos não tivemos ninguém. As pessoas mais jovens que tivemos no nosso centro tinham à volta dos 27, 28, e aqueles que tivemos mais jovens, para o nível básico, sim. Nível secundário, eu penso que desistiram. Aqueles que, mesmo depois de muito avisados, persistiram, penso que não concluíram, porque a pessoa não pode evidenciar aquilo que não tem. E, portanto, com uma experiência de vida pouco rica em termos profissionais, por exemplo, é difícil. Há também outra dificuldade, que são pessoas que têm muita experiência de vida, mas que depois têm dificuldades na escrita, dificuldades em conseguir expor, que não basta a pessoa ter a competência, é necessário depois também conseguir passá-la para o papel. E, portanto, nem toda a gente tem perfil, por isso é que se faz um processo de encaminhamento, e por isso é que esse processo de encaminhamento é muito importante, porque é aí que conseguimos verificar se a pessoa tem perfil, se não tem perfil, que não basta ter as competências, não é? E, por exemplo, um indivíduo que vá e não tenha certas competências que lhe faltem, vocês dão essas competências, ele poderá adquirir 50 horas de formação. 50 horas de formação. Só essas? Só 50 horas, é o máximo para todas as áreas. Portanto, é apenas para suprir. O que é que pode acontecer? Não tem as competências todas para ter a certificação, mas tem algumas. Essas não se perdem. Fazemos uma certificação parcial. Isto é, não lhe damos o certificado de ensino secundário, ou não lhe damos o certificado de terceiro ciclo, mas dizemos que ele certificou aquelas competências e depois ele pode ir noutro percurso completar aquilo que lhe falta, no percurso formativo. Por exemplo, nas pessoas de mais idade, nos candidatos mais velhos, alguns deles não tinham competências nas tecnologias, nas TIC. Portanto, tínhamos pessoas que tinham uma vida riquíssima de trabalho, tinham competências na área da cidadania, que é uma das áreas, tinham competências na área
da matemática para a vida, tinham competências na área da linguagem e comunicação, mas depois nunca tinham mexido no computador. Uma vez disse uma senhora, também, quer dizer, não é preciso muito, saiba ligar, desligar o computador, porque eu estava a ser metafórica, eles não assim. Bem, pensando bem, senhora professora, eu trabalho ali na escola ao lado e faço limpeza. Às vezes os senhores professores deixam o computador ligado e eu desligo, acha que chega. Eu disse, quer dizer, é necessário um bocadinho mais. É necessário um bocadinho mais. Mas esse foi um caso de uma senhora que tinha competências nessas 3 áreas, não tinha competências nas 5. Então, ela optou por fazer uma formação fora, foi aprender primeiro a trabalhar com o computador, fez formação fora, depois voltou ao processo, teve mais as 50 horas de formação que foram todas canalizadas para a área TIC e acabou por fazer a certificação. Mas se não o tivesse feito, teria feito uma certificação parcial, porque também não era justo não certificar aquilo que tinha, não é? Portanto, o objetivo do processo de reconhecimento de competências é valorizar, certificar as competências que a pessoa tem, para que depois ela possa prosseguir, ou para ir adquirir aquelas que não tem, ou para que essas nos sirvam de base para outros voos mais altos, não é? Como o caso do Luís Ricardo, que tinha o 9º ano e fez o ensino secundário, o ensino secundário, já concluiu, entretanto, a licenciatura e está, tenho a certeza, ele é uma pessoa muito determinada, de certeza, que vai concluir o seu mestrado. E, portanto, esse é o candidato ideal. Nem toda a gente chega com essa determinação. Um dos constrangimentos que temos hoje é que, eu costumo dizer, os muito bons vieram logo no início. E ficávamos assim, eu lembro de ficar deslumbrada e de me sentir pequenina perante a história de vida, as aprendizagens, os conhecimentos, inclusive técnicos, muitas vezes a maneira de escrever de alguns candidatos que tinham feito só a 4ª classe, ou que tinham apenas o 9º ano, mas que escreviam. Eu muitas vezes dizia, eu gostava tanto de conseguir escrever como a senhora escreve. Não diga isso, é verdade, porque a sensibilidade com que narravam, a forma como dominavam a língua, não aprenderam na escola, mas aprenderam fora da escola. E, portanto, foram certificações muito justas, não me arrependo de nenhuma eu estive nas 600 certificações, mais de 600 certificações que foram feitas, ou como coordenadora, ou como profissional da RVC, ou como formadora, porque fui tudo no centro ao longo destes anos. Desempenhei todas as funções, exceto a de diretor, que também não desempenhei nem queria vir a desempenhar, porque o diretor do centro era o diretor da escola. Não me envergonho de nenhuma delas, não me envergonho do trabalho que desenvolvi no centro. É verdade que muitas vezes a iniciativa Novas Oportunidades esteve associada à falta de qualidade, que provavelmente existiu, mas eu penso que na maioria dos casos os centros com que trabalhei, os centros que conheci, pelo menos aqui na nossa região, faziam um trabalho muito sério, muito exigente, e penso que não nos envergonham. Tenho a certeza que não nos envergonham. Foi um trabalho muito bem feito. Mais questões? Vou dar aqui um testemunho. Eu já queria agradecer à doutora Adélia. Estava aqui a lembrar-me dos 30 e tal anos que nós nos conhecemos. Mas agradecer muito aqui a grande aula que ela me deu, e hoje aprendi muito da nova filosofia da coisa que há muito tempo ligada a ela, e agradeço muito isso. Estava-me a lembrar do primeiro júri que fiz na Igreja Nova, que foi
portfólio e que lá numa nota de rodapé muito solida no portfólio tinha um link de uma página de internet que ele lá colocou, mas assim muito escondido, muito envergonhado. Eu fui ver o livro, digamos, contar algum portfólio, e era a página onde ele publicava os seus desenhos. Ele era uma pessoa extraordinária. Nos desenhos que produzia, de tipo flashboard, desse estilo de banda de desenhos. E nós começámos a julgar por esses desenhos. E ele ficou muito espantado. Disse: não, você foi ver isso? Ah, eu fui ver isso. Eu fui ver. E ele ficou surpreendido, mas ficou muito contente. Esse senhor tem obra publicada. Dedica-se profissionalmente ao desenho de computador. Tem obra publicada, está a trabalhar para empresas que são grande referência à introdução de videojogos e de filmes animados. Na altura precisava de um impulso, era um impulso necessário. Ele sempre gostou de desenhar. Eu lembro-me de estar a trabalhar destacado na biblioteca municipal e de fazermos concursos de desenho, e ele concorria sempre com o mesmo traço. Quando ele tinha, desde muito miudinho ainda, que tinha já um traço característico que se manteve. Eu posso dar outro testemunho. Os portfólios, nós tentamos que eles tenham sempre, que tentem projetar a pessoa para o futuro. Valorizamos muito isso, sempre valorizamos isso. E uma coisa que tínhamos no final, que pedíamos ao candidato que fizesse, era o seu projeto de vida. E que projetasse a sua vida em termos pessoais, em termos profissionais e em termos formativos. Portanto, muitas vezes surgiam eram sonhos, e nós dizíamos: isso é o seu sonho, mas agora um projeto, uma coisa que consiga concretizar, que seja importante. E valorizávamos isso. Depois aquilo até fomos melhorando no final, até tinha a opinião do avaliador externo, a opinião da equipa, e obrigávamos o candidato a refletir. Aquele era o seu projeto, e ele tinha de refletir como é que ia concretizar esse projeto. E eu estou a recordar, para além do projeto desse jovem, para além do projeto do Luís Ricardo, estou a lembrar-me de 2 projetos de 2 senhoras. Uma delas tinha trabalhado na Suíça, num lar de idosos, e depois veio para Portugal, e quando chegou a Portugal era o que ela sabia fazer, foi trabalhar para um lar em Portugal e ficou chocada primeiro com as condições do lar onde trabalhava, e que não eram dos piores, com a forma como as pessoas eram tratadas, que era completamente diferente. Então o seu projeto era construir um lar à sua imagem, que pudesse dar aos utentes as condições que ela achava que os utentes mereciam. Essa senhora, ao fim de 2, 3 anos de ter feito o seu projeto, conseguiu arranjar sócios, financiadores, e tem hoje, na altura que foi inaugurado se calhar 4 anos, era considerado foi considerado um dos melhores lares de idosos do Alentejo. Chama-se Domus, é feito muito à imagem daqueles lares com que nós já começamos a sonhar, aqueles lares do Grupo Mel, portanto, que são residências muito aprazíveis. Eu fui convidada para ir à inauguração, e que realmente é um hotel com condições extraordinárias. Esse é um deles. O outro é uma outra senhora que não tinha trabalhado na área, mas pronto, também foi era o seu projeto de vida, e também o concretizou. Portanto, eu tenho a certeza que aqueles 2 bons lares tiveram a sua gênese ali, um projeto que nasceu dali. Porquê? Porque tiveram de projetar, de pensar, e perceberam que a grande mais-valia destes processos é que as pessoas apercebem-se daquilo que já conseguiram. E a ideia é: já consegui chegar aqui, de certeza que também vou conseguir concretizar, fazer, e portanto é isso que nos permite
dividir. Não é propriamente uma pergunta, é eventualmente saber a opinião da Adélia relativamente ao seguinte: a formação destes alunos da área das ciências da educação, de que forma é que tem enquadramento, e sabemos que temos, não é? Que tem, de facto, um âmbito do trabalho que se quer? Tem muito enquadramento. Como já disse, eu valorizo os agentes que vêm de fora, que se juntam às equipas, no caso do SCEP, que é promovido pelo agrupamento de escolas, porque há depois outros SCEP que são promovidos por entidades privadas e que constituem as suas equipas. Parece-me que a vossa formação pode ser uma grande mais-valia para o Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional, porque as ferramentas que estão a adquirir no vosso curso podem vir a ser fundamentais, podem ser um contributo muito importante para o trabalho que desenvolvemos com os candidatos, porque também me parece muito importante haver uma formação em educação nas equipas que estão a trabalhar com os candidatos. As ferramentas teóricas que levam aqui podem ser fundamentais. Eu queria lançar-vos um desafio, se assim o entenderem, quando entenderem, se quiserem estar connosco, visitar-nos, fazermos um job shadowing. Portanto, se quiserem saber o que eu fiz aqui, como devem calcular, foi uma síntese, apesar de me ter alongado, foi uma síntese do trabalho que desenvolvemos. Portanto, teremos todo o gosto, se quiserem ir lá visitar-nos ou inclusive ficar algum tempo connosco a trabalhar connosco, se acharem que esta pode ser uma área interessante, se acharem que pode ser pertinente para a vossa formação. Temos as portas abertas sempre para uma visita ou para algum esclarecimento, alguma coisa que, se acharem que podemos ser de alguma utilidade, estamos ao vosso dispor. Nós estamos sediados na Escola Secundária de Vendas Novas, que é a escola sede do agrupamento. Felizmente temos instalações próprias. Portanto, temos um apartamentozinho só para nós, temos boas condições de trabalho, boas condições para vos receber, se assim o entenderem. Eu, entretanto, também trouxe aqui, se acharem que pode ser do vosso interesse,